força-tarefa, houve a implantação de um modelo de gestão das escolas em que se promoveram metas e uma forte sistemática de acompanhamento. A política de educação pública de Sobral tem tido continuidade e vem prosperando nestes anos. Mas hoje, quais são os principais desafios dessa política? Para falar sobre isso, convidamos o excelentíssimo prefeito de Sobral, o senhor Ivo Gomes, e o senhor Herbert Lima de Vasconcelos, secretário de Educação de Sobral, que apresentarão a palestra Educação Pública de Sobral hoje e seus principais desafios. Sejam bem-vindos. Bom dia de novo para vocês. Eu já tinha saudado a todos, mas tinha dois personagens que não estavam aqui quando eu fiz a saudação inicial a vocês e as boas-vindas. E eu queria saudar duas pessoas que são muito importantes para o Brasil e para Sobral, especialmente, são parceiros nossos aqui. Como eu disse assim na minha fala inicial, ninguém faz nada sozinho. Sobral teve muitos méritos fazer as coisas internamente, mas a gente também teve a sorte de ter muita gente boa do Brasil inteiro que chegou junto de Sobral para ajudar. Uma delas é Jorge Paulo Leman, e o Denis, que é o presidente da Fundação Leman. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pelo apoio. Eu vou quebrar o protocolo aqui, antes de começar, vou fazer aqui Eu queria chamar aqui ao palco 5 pessoas. Vou dizer, depois vocês vão saber por que eles estão vindo aqui. O Antônio Leonardo de Oliveira Mota. A Micaele Anselmo Vasconcelos. O Eduardo de Lima Souza, o Alain Melo de Souza, e o Francisco Mário Vasconcelos Marques. Eles estão aqui porque eles estudaram a vida inteira na escola pública, inclusive no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, e os 5 passaram para a medicina na melhor universidade do Ceará. Eles passaram para a medicina, assim, fizeram toda a trajetória escolar na escola pública de Sobral e também participaram de um programa que a prefeitura oferece, chamado #Sobral no Enem, que dá uma ajuda para os meninos, com os melhores professores do Ceará que vêm a Sobral aos sábados, dar aula para eles, preparados também para a prova. Quem vai falar? Primeiras damas. Boa tarde, eu posso dizer assim. Como o prefeito falou, meu nome é Micaele e eu estudei a minha vida inteira em escola pública e recentemente, assim como todos os meus colegas que estão aqui, a gente foi aprovado no curso de medicina. Eu sempre estudei em escola pública, como eu disse, fui criada só pela minha mãe e estudei nas escolas que eu passei, foi o Ieda Frota e o Gerardo Rodrigues, e meu ensino médio eu fiz no Luísa Pimentel. E a escola pública, ela transformou a minha vida. Na verdade, a escola transformou a minha vida. Eu acho que esse é o papel social da escola, é transformar vidas. Eu sempre falei que uma casa precisa ter um bom alicerce. E isso foi primordial para mim conseguir
foi minha passagem nas escolas do município, que foi o Ieda Frota e o Gerardo Rodrigues, e a minha passagem no ensino médio no Zé Pimentel. Eu digo que a gente entra na escola meio que um livro em branco, e a gente vai sendo escrito ao longo dos anos. E, como eu falei, eu fico muito, assim, eu acho muito importante as políticas públicas educacionais para os jovens, porque é isso que transforma as nossas vidas. E eu espero que continuem com as políticas públicas que vem melhorando, como falaram aqui da nova escola que foi entregada lá no Caiçara, que inclusive eu sou moradora do Caiçara e minha irmã estuda nessa escola. Eu já fui lá, visitei a escola e é uma estrutura de primeiro mundo. No meu ensino fundamental, a minha estrutura não era tão boa quanto a escola de hoje, mas eu já vejo que isso já é uma melhora para o futuro, certo? E eu espero que essas políticas públicas continuem. Eu fico muito preocupada com algumas falas em âmbito nacional, que ficam falando como se a universidade fosse o espaço de uma elite intelectual. Eu acho que a universidade é o lugar de quem quer e de quem corre atrás dos objetivos, como nós fizemos. Nós não somos filhos de uma elite financeira ou intelectual. Nós somos filhos dos trabalhadores, das domésticas e através disso aqui, eu acho que nós estamos aqui com um papel social muito importante de dizer que a escola pública ela pode, e a nossa escola comprovou isso, assim como todas as outras escolas do Sobral e dos municípios vizinhos enfim, todas as outras escolas públicas, elas podem comprovar isso, que a escola pública pode, e a gente está aqui para comprovar isso. Muito obrigada. Boa tarde, eu me chamo Eduardo Lima Souza. Assim como os demais colegas aqui, como o prefeito Ivo também mencionou, eu integrei a escola pública desde o ensino fundamental até o fim do meu ensino médio e agora também no ensino superior. Eu sou muito grato também à comunicação que houve entre a escola e a comunidade, a síntese dessa conversa que acabou gerando políticas felizes, que acabam gerando empregos, etc. Diversas coisas que acabaram melhorando a cidade. E foi um trabalho progressivo, foi gradativo, que veio com o prefeito também, o viveu, e agora se tem continuidade com o prefeito, agora é o Ivo Gomes. Isso me ajudou bastante e dá uma plataforma à juventude para que isso possa edificar e transformar a sociedade, a realidade de Sobral. E permite também que tenhamos mais subsídios para que consigamos atingir aquilo como o filósofo Platão já dizia na antiguidade, que atingir o bem comum, o bem da sociedade. Nós lançamos, no primeiro ano da nossa, no segundo, no ano passado, um programa chamado Ocupa Juventude, aqui em Sobral, que é um guarda-chuva que abriga 12 projetos de ocupação e de incentivo a jovens de Sobral a se profissionalizarem, a praticar esportes, a desenvolver atividades culturais e artísticas. Um desses projetos chama-se Bolsa Universidade de Sobral. É um projeto que concede bolsas de R$400 a alunos oriundos de escolas públicas que ingressam na universidade para o primeiro e o segundo semestre, porque o primeiro e o segundo semestre são os 2 semestres onde nós identificamos que é os maiores indicadores de evasão da universidade, porque os alunos chegam e aí enfrentam dificuldade de locomoção, de alimentação, de aquisição de material, enfim, didático, etc. Então, para que eles perseverem e continuem os estudos, esses 5 estão aqui recebendo simbolicamente o Bolsa Universidade, para que eles estudem bastante, perseverem e vão receber ela simbolicamente também, que as damas
Então, estão dispensados, muito obrigado, parabéns. Na realidade, a gente chamou os 5 aqui, quando já é vários? De onde? Porque tem vários de Souza, já é vários também, né? Nós chamamos só de medicina, porque passar em medicina é a primeiro lugar, medicina, ela. Primeiro lugar. Mas na realidade, as escolas públicas de Sobral emplacaram mais de 300 alunos na universidade agora no começo do ano. Todos oriundos das escolas públicas, a esmagadora maioria participante do programa Sobral no Enem. Eu pedi para que eles viessem aqui um pouco para dar um gancho da minha no primeiro momento da minha fala. Eu vou tentar ser breve, o Herbert vai dar mais os detalhes, mas assim, tudo que a gente fez aqui em Sobral nos últimos 22 anos, portanto, esse é um projeto longevo, não é uma coisa, né? É um projeto que já vem de mais de 2 décadas. Cada secretário, cada prefeito que vem passando, vem tentando, ao invés de desfazer o que o anterior fez, vem tentando ser melhor do que o anterior, né? Então, isso mobiliza muito aqui os políticos da cidade. Mas uma das premissas que nos mobilizou a declarar essa guerra santa, né, pela educação pública de qualidade, a primeira grande premissa, que é uma ideia disseminada nas academias brasileiras ainda hoje, nós acreditamos, ao contrário da falsa intelectualidade da academia, que todos têm capacidade de aprender. Todos, independente de origem econômica, independente de gênero, independente de estrutura familiar, todos têm igualmente a mesma capacidade de aprender. O que diferencia um garoto, uma criança oriundo da periferia, dos bairros mais pobres, dos bairros mais elegantes, das escolas privadas, são as oportunidades que são oferecidas a eles. Então, essa é a única diferença. Então, nenhuma criança brasileira está fadada ao fracasso porque ela vem de uma origem pobre. É muito importante que a gente acredite nisso, porque se nós não acreditarmos nisso, a desculpa vai ser: como é que você explica o fracasso? Não, é porque é assim mesmo. Os meninos são pobres. Morri de escutar isso. E a minha vontade era de dar um bufete na cara de quem falava isso. E foram muitas vezes que eu escutei isso. São pobres. Isso eu escutei de PhDs em educação. Ambiente familiar não letrado, né? Tudo tentando explicar o seu próprio fracasso. O fracasso da academia em formar bons professores. Esse é que é o grande problema do Brasil, centralmente. Há anos o Ceará grita, e o Ceará já é um exemplo assim, de mudança disso. Há anos nós gritamos que a academia brasileira precisa se mancar e olhar para o chão da sala de aula, porque o professor não pode dar o que ele não tem para dar, porque ele sai da academia completamente despreparado para dar aula, o que é uma coisa absolutamente esquizofrênica, porque os cursos de pedagogia, as licenciaturas, elas existem em função da formação de professores. Os pedagogos e pedagogas são formados para estarem junto da criançada da pré-escola e das séries iniciais do ensino fundamental. E a principal tarefa da escola, da pré-escola e da escola de ensino fundamental, das séries iniciais, é preparar a criançada para ler e escrever, e para a matemática. É a principal função, porque sem leitura é uma coisa, porque a educação brasileira é assim, uma coisa impressionante. O óbvio está gritando na cara da gente, mas é tão ditado que o óbvio confunde, né? Assim,
Como é que você vai ter uma boa escola se a escola não prepara, não ensina os meninos a lerem? Porque a leitura não é instinto da criançada. Eu não sou pedagogo, sou advogado, mas de tanto eu conviver com as outras, eu acabei aprendendo algumas coisas. A leitura, ao contrário do instinto de comer, de reprodução, não é uma coisa que você nasce com ela. A leitura as letras do alfabeto, as palavras, são a produção da cultura do homem. Foi produzido isso desde milênios atrás, né? Mas a criança não tem um instinto de leitura. Ela precisa de estímulos, ela precisa de material estruturado, ela precisa de professores preparados, etc, etc. Então, a primeira premissa é essa, de que todos podem aprender. Sobral é uma cidade pobre, 80% da população de Sobral ganha até um salário mínimo, né? Então, nós estamos encravados num dos estados mais pobres da federação, na região mais pobre do Brasil, que é o semiárido, num país pobre, né? Ou pobre e injusto. Não sei qual é, acho que é mais injusto do que pobre. Então, assim, se você não acredita que as crianças podem aprender, então você precisa sair do ramo. Quem está no ramo precisa e quer mudar as coisas, precisa primeiro ter a certeza de que elas podem aprender. Segunda premissa: professor não é problema. Professor é solução para problemas da educação. Professor precisa ser bem treinado, precisa ser pago na medida dos orçamentos, mas sempre que puder ser bem pago, valorizado, reconhecido e ser sempre capacitado em serviço. Sindicato de professor não é problema. Mente quem diz que não faz as coisas nas redes, não muda as coisas nas redes por causa de sindicato de professor, por causa disso, por causa daquilo. Isso é desculpa também, porque com o sindicato se dialoga, se senta, se conversa, né? Se dá transparência às contas públicas. Quanto mais transparente as contas da educação forem, mais fácil de você gerir a educação, sem problemas, né? Assim, aqui em Sobral, nesses 20 anos, não teve um dia de greve. Um dia de greve. E em Fortaleza, onde a gente também teve uma participação também que está dando, né, saltos de qualidade gigantescos quando a gente assumiu. Quando digo a gente, é porque é o nosso partido também que está lá na prefeitura. E eu fui secretário lá também há 6 anos atrás. Quando a gente assumiu a prefeitura com o Roberto Claudio na Secretaria de Educação, nós estávamos saindo de um período em que tinha havido 300 dias de greve de professores. Não eram 300 dias corridos, eram 300 dias letivos de greve de professores. Sabe quantos dias de greve houve nos últimos 6 anos em Fortaleza? 0. Nenhum dia de greve. E o mais impactante disso tudo é que o sindicato é filiado à CUT, que por sua vez é filiado ao PT. Nós sucedemos em Fortaleza, o PDT sucedeu o PT, não tem nenhum problema com o PT, a minha vice-prefeita que está aqui é do PT, temos uma ótima relação com o PT. Estou só ilustrando que não é questão de partido, disso ou daquilo, mas o sindicato reclamava que não era recebido pelo secretário de Educação. E eu passei a recebê-los toda noite. Digo, como vocês vêm muito aqui, vamos fazer o seguinte. Então, no expediente, vocês não vêm, então, terminado o expediente, vocês vêm, a gente abre a janela aqui na sala, fuma café, cigarro, e eu posto as contas bancárias e construímos uma ótima relação. Hoje eu sou convidado para os aniversários da presidente do sindicato, ficamos amigos, e assim continua a relação. Então, quem tem que trazer a paz para a relação entre professores e sua representação e a rede não é o sindicato. Quem tem a responsabilidade de trazer paz, diálogo, é o gestor. É o gestor que tem que fazer isso. Com diálogo, transparência, carinho, afeto, tratamento. Terceira premissa: escola sozinha não dá conta
do trabalho. Construir uma ponte só precisa do orçamento, do dinheiro, fazer a licitação, etc. Você constrói a ponte, um hospital, um unidade habitacional, fazer a educação não é assim. Se não tiver pai e mãe dentro da escola, participando ativamente da vida escolar, e aí não é para pintar a escola, para limpar a escola, para fazer festa, não. É para saber quais são as responsabilidades que a família tem. Porque a escola não tem como colocar a criançada todo dia na escola, os 200 dias letivos que são sagrados. Quem é que garante isso? Pai e mãe. A escola não tem como obrigar os meninos a chegar na hora, porque assim, também, por aí, as aulas que são para começar às 7 horas da manhã, começa às 7h30, aí daqui que a professora vai escrever todo o conteúdo na lousa, demora mais 45 minutos, aí já está na hora do recreio, na realidade dá 1 hora de aula por dia, né? Enfim, então a aula tem que começar no horário e não pode terminar nenhum minuto antes do horário também. Então assim, o que a gente fazia, que passava na rua 10h30 da manhã, via menino de farda no meio da rua, né? Ligava para o diretor, que conversa é essa? Aconteceu muito em Fortaleza. Que conversa é essa? Os meninos 10h30 da rua, o que aconteceu? Faltou merenda. E quem disse que faltando merenda é desculpa para soltar a aula? Não tem desculpa para não ter aula todo dia. Os meninos têm que chegar na hora todo dia. E é pai e mãe que garantem isso. Como nós não temos a escola de tempo integral em todo canto, os meninos precisam ter um segundo expediente para fazer o dever de casa, para estudar, etc. Para isso, eles precisam ter pai e mãe em casa para dizer: cadê a tarefa de hoje? Bora aqui fazer a tarefa, mesmo que o pai e a mãe sejam analfabetos, né? Como é o caso da grande maioria dos pais dos alunos ainda hoje das escolas públicas. E mais, para isso eles têm que ter em casa um canto arejado, claro, silencioso, porque o rádio, a televisão, os programas policiais, né, toda hora, concorrendo e tal. Então, isso é pai e mãe que precisa garantir. Eles sabem disso? Não. Ou boa parte não sabe disso, porque eles não tiveram isso. Quem é que tem a responsabilidade de alertá-los para isso? A escola também. Então assim, eu ouvia de diretor, de professores: mas você quer que a gente seja, além do professor, psicólogo, assistente social, você quer dizer, porque se não for a escola que for fazer isso, quem é que vai fazer? Isso vai acontecer espontaneamente. Um belo dia os pais analfabetos vão acordar e vão dizer: eu tenho que garantir para o meu filho um lugar tranquilo, claro, arejado, em casa, para que ele possa estudar. Isso não vai acontecer. Essa tarefa da escola também, fazer o trabalho de mobilização e de alerta para os pais. Então, e uma outra premissa: não quero ferir suscetibilidades, mas política e educação não dá. Ou se resolve fazer política, ou se resolve fazer educação. As duas coisas são incompatíveis. Não dá para não ter seleção pública de diretores, coordenadores pedagógicos. Não dá para cabo eleitoral, vereador, deputado indicar diretor de escola em pleno século XXI. Estou aqui em Sobral há 20 anos, político nenhum chega nem perto das escolas, nem perto. Aí você pode dizer assim: mas aí os vereadores, isso aqui, aí eu conselho agora de político: se for para todos, todo mundo se conforma. Todo mundo se conforma. O que não dá é não atender o vereador A, B ou C e atender aqui o mais próximo, meu amigo e tal. Eu vou atender esse aqui, porque esse aqui é mais de frente. Quando é para todas as medidas, políticos se conformam com as coisas. Se conformam, se tiver o critério da isonomia. Então, assim, a primeira grande mudança é separar a política da escola, porque educação não é política de governo, educação é política de Estado. Nós não vamos sair do buraco que o Brasil se encontra enquanto nós não resolvermos
essa questão, porque na educação é onde está o principal foco de politicagem. Estou falando alguma coisa estranha para vocês? Vocês estão com medo dos prefeitos? Estou perto de vocês. Então, senhores prefeitos, querem mudar as coisas? Vamos mudar, começar a separar a política Você tem que separar político de religião, político de escola, né? São coisas completamente distintas, não dá. Porque se você coloca a política, você tira um dos principais pilares da educação, que é o recrutamento meritocrático de profissionais, tanto do magistério, como da gestão das escolas, na própria secretaria. Eu, por exemplo, não sei nem quem são os diretores das escolas de Sobral. Assim, eu sei que eu vou conhecendo e tal, mas não tem há 20 anos nenhum político de nenhum nível, nem prefeito, nem governador, nem deputado estadual, nem deputado federal, nem senador, ninguém dá pitaco na educação de Sobral, a não ser quem tem que dar pitaco. Né? Então é cada macaco no seu galho. Eu acho que são essas. Eu vou falar das premissas. A Cristiane, minha vice-prefeita, disse que estava conversando aqui com as pessoas, vou só esclarecer uma coisa em relação à autonomia financeira das escolas. Que alguém perguntou para ela, prefeito, se não tinha problema com o Tribunal de Contas. Não tem problema com o Tribunal de Contas, desde que o processo de autonomia financeira das escolas seja definido em lei. Então tem que ter uma lei para a Câmara, aqui em Sobral chama Fundai, que é o Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, para as escolas de ensino fundamental, e Fundicrei, que é para o Centro de Educação Infantil. Então tem uma lei que foi aprovada em 2001. Foi 2000 ou foi 2001? Foi 2001, né? 2001, uma lei que foi aprovada pela Câmara, instituindo isso, e quando você tem uma lei, Ministério Público, né, não pode adaptar, porque isso faz parte da autonomia legislativa dos municípios. Né? E aí depois disso tem uma série de processos aqui, se interessar, isso aqui já é uma coisa que acontece já pacificada aqui no Ceará, nunca deu problema com o Tribunal de Contas, nem com o Ministério Público, nem nada. Então, vou passar a palavra aqui para o Herbert para falar dos desafios do futuro. Bom, vou pedir alguém da equipe técnica aqui para... Pronto, deram uma ajeitada lá. Bom, dando continuidade à fala do prefeito, na verdade eu trouxe aqui 4 grandes desafios, que são os desafios que dão continuidade a esse modelo da política educacional de Sobral, que são possíveis graças a essa estrutura e a essa sedimentação, né, do conjunto de princípios que foram colocados aqui pelo prefeito e também foram fruto da fala um pouco da professora Isolda e também do professor Júlio, que trouxeram esse histórico e essas características que estabelecem o modelo educacional do município de Sobral. Então, resumidamente, são esses 4 pontos. Né? O primeiro é pensar em elevar os níveis de qualidade educacional, especialmente quando você alcança alguns indicadores que são importantes e que você tem essa estrutura política, organizacional, meritocrática já organizada, é pensar em desenvolver ou em elevar os desafios cognitivos de aprendizagem dos estudantes. Né? O Brasil buscou fazer isso nos últimos anos, pensando no instrumento na forma de uma base curricular, e Sobral já há mais de 4 anos tem pensado isso já em relação a currículo, superando um pouco essa expectativa de diretriz, de parâmetro ou de base. Então esse é o nosso primeiro desafio, né? Construída a trajetória do documento curricular, que já vem sendo trabalhando há alguns anos, é implementá-lo, e aí eu vou falar um pouco sobre ele resumidamente. O segundo ponto de desafio que está aí nas dinâmicas para vocês para além dos currículos de língua portuguesa e matemática, que são naturalmente, por uma questão de legislação, as áreas curriculares com maior quantidade de carga horária na estrutura organizacional das disciplinas, dos conteúdos escolares,
é olhar também para outras áreas que exigem hoje do aluno um protagonismo que vai fazer com que ele seja economicamente ativo, que vai possibilitar ele, ou do ponto de vista técnico, ou uma formação de nível superior, se inserir e concorrer melhor no mercado de trabalho. E a gente sabe que isso passa essencialmente pela área de tecnologia da informação, de ciências da natureza, e esse é um outro desafio que a gente tem. E Sobral, há 2 anos, em parceria com uma colaboração fundamental da Fundação Lema, iniciou esse trabalho, e agora o Brasil começa a se movimentar nessa direção, a partir do momento que também considera a área de ciências como sendo uma área necessária e importante para também se encontrar nos modelos de avaliação em larga escala conduzidos pelo governo federal. Como vocês sabem, esse ano, pela primeira vez, a gente vai experimentar no sistema de avaliação nacional, o SAEB, com a extinção da ANA, da Prova Brasil, para as avaliações de 2º, 5º e 9º ano, mais específico no 9º ano, a primeira avaliação em larga escala, que segue também a tendência do PISA para o 9º ano, com conteúdos de ciências. O terceiro elemento para além da formação cognitiva, do aprimoramento e do desenvolvimento cognitivo dos alunos, trazer também uma formação no campo humano integral, Então, implementar de maneira transversal e integrada ao currículo competências afetivas, emocionais, e para isso existe uma bagagem científica e teórica no campo do que se denomina de competências socioemocionais. É também um desafio que Sobral se prepara para dentro desse novo ciclo. E por último, falar um pouco da experiência de uma avaliação em nível internacional, além dessas avaliações que eu citei, como é o caso da ANA, da Prova Brasil, que agora foram recentemente extintas, fazem parte agora do sistema de avaliação nacional, com essas novas nomenclaturas, compreender também que Sobral, naturalmente, como sempre fez nos últimos anos, nessas mais de 2 décadas, busca se desafiar diante de outros patamares que naturalmente impactam na revisão e no aprimoramento do currículo, alteram e aprimoram o processo de formação continuada, que foi colocado muito bem aqui pela manhã, e também estabelecem outros níveis no instrumento de avaliação, que é a avaliação externa do próprio município, que para se elevar em relação à qualidade, de maneira qualitativa, precisa também ter outros indicadores, outros nortes, e aí o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, é uma métrica também que Sobral toma como referência para buscar essa elevação dos níveis de qualidade educacional. Então, eu vou ser bem breve, eu acho que o prefeito pode trazer mais alguns outros elementos de maneira sintética no final da minha fala. Com relação ao currículo de língua portuguesa e matemática, a busca é pela reorganização e estruturação de um currículo que, mesmo antes, com os parâmetros curriculares nacionais e agora com a base curricular comum, apesar de Sobral reconhecer que foi um avanço importante, que é um esforço muito interessante de se universalizar e de se buscar um nível de organização, de qualidade na estruturação de conteúdos a partir de diretrizes que são estabelecidas por uma base comum nacional, mas a base não contempla e não alcança as necessidades reais de Sobral. E aí o documento curricular de língua portuguesa e matemática, que foi construído aí a muitas mãos, nesse momento ele se encontra no processo de implementação, que requer fases muito mais profundas que a própria construção de um documento curricular, A própria base também nos ensinou que o tempo de amadurecimento, de implementação e os processos que fazem parte dessa implementação, eles são muito mais profundos e demandam um tempo de assimilação e de implementação propriamente dito. E aí essas fases eu sintetizo nesse quadro que está aparecendo aqui para vocês, Que é o quadro que mostra toda a estruturação, obviamente que não dá para ver aí pela projeção, onde, para além da construção do documento curricular, que precisa necessariamente ser feito a muitas mãos, com especialistas, com gestores públicos, no caso de Sobral, com a participação de um GT, de um grupo de trabalho, com diretores, com coordenadores, com professores da rede municipal,
ou seja, com a representatividade de todos os seus segmentos, depois da construção desse documento, um momento de sensibilização. É necessário também preparar os gestores, a secretaria e o grupo de profissionais da rede municipal para que eles entendam que a ordem dos conteúdos vão mudar, que o nível de exigência ou que o planejamento, como os documentos constam, não são mais planejamentos lineares, são planejamentos reversos, onde o professor não parte do conceito para chegar no problema, mas problematiza situações para construir o conceito do aluno, levando ao aluno não ter simplesmente uma aprendizagem mecânica, né, de decorar o conteúdo, e sim aprendizagem significativa, quando ele vivencia a compreensão do problema e ele passa a entender que existe todo um conteúdo teórico que vai fazer com que ele consiga alcançar a solução desse problema. Uma terceira fase aí, e é um grande desafio, e eu acho que o prefeito tocou muito bem, e eu naturalmente faço essa autocrítica, é preparar a universidade, principalmente na formação inicial dos profissionais do magistério, para esse conjunto de novas diretrizes. Então, para além da formação básica, teórica, academicista, que a universidade muitas vezes, nesse sentido, se põe a cumprir com o papel, é preciso também que o professor passe, não só no momento em que ele chega na sala de aula, que ele é ingresso por meio de um concurso público ou por meio de uma seleção pública, mas desde antes, que ele começa a assimilar a rotina, que ele começa a assimilar e compreenda a dinâmica do chão da sala de aula propriamente dito. E para isso a gente tem tentado sensibilizar as instituições de ensino superior para olharem para o currículo que os futuros professores de Sobral vão encontrar dentro da rede municipal, que não é o currículo que eles encontram, por exemplo, do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático. Se vocês observarem na exposição do material didático que está aqui para vocês folhearem, né, isso é muito comum, questionamento, para além do PNLD, existem séries que fazem uso de 3 ou 4 materiais diferentes didáticos, né? E como encaixar isso? Eles se complementam, principalmente porque o novo currículo que está posto, ele não é simplesmente encontrado em uma única referência bibliográfica. Então, esse tem sido o movimento. Os 2 últimos iniciar o processo de formação de professores, então trazer dentro da prática diretrizes do novo currículo e preparar os professores para isso e produzir materiais didáticos complementares. Esse é o desafio desse novo currículo. Bom, a próxima lâmina que eu coloco aqui para vocês é para o currículo novo em ciências, né? Então, olhar um pouco para a experiência da aprendizagem na perspectiva da manipulação prática, da cultura maker, da inserção de tecnologias digitais de maneira interdisciplinar para desenvolver projetos educacionais que façam com que o aluno, na manipulação prática, consiga assimilar e compreender conteúdos também dentro do ensino de ciências, é um novo desafio, né? Então, para isso, tem sido fundamental, já há 2 anos, um trabalho consistente em parceria com a Fundação Lema, com a Universidade de Stanford em particular, que tem uma expertise de desenvolver projetos, iniciativas com laboratórios digitais, né, com os Fab Learns. Em Sobral foram implementados e inaugurados 2 laboratórios digitais. Existe um grupo de trabalho que nesse intervalo de 2 anos tem construído as diretrizes desse novo currículo de ciências e nesse momento a gente pretende finalizar a formalidade desse documento curricular, respeitando a BNCC, obviamente, mas compreendendo que a BNCC traz diretrizes que não são suficientes para Sobral. E aí pensando em currículos mais robustos, mais ousados, que a gente sabe também que isso vai elevar os níveis do processo de formação continuada dos professores, da avaliação externa e naturalmente vai fazer Sobral avançar para outros desafios de aprendizagem. Bom, isso aqui são imagens ilustrativas da implementação deste laboratório. Então, não são simplesmente laboratórios de informática, né? São laboratórios que são pensados todos numa perspectiva de design, de dinâmica de sala de aula, de integração dos conteúdos com a manipulação prática dos alunos. Então, eles estudam a perspectiva de conceitos de ciência, do campo das ciências biológicas, da física, da química, manipulando uma ferramenta tecnológica que pode ser uma impressora 3D, um kit de eletrônica, a implementação, por meio da lógica de programação, de um recurso de robótica, mas trabalhando essencialmente os conteúdos
que são vistos em sala de aula, trazendo um pouco para a experimentação prática, utilizando essas novas linguagens e esses novos recursos pedagógicos e atrelando, estabelecendo um grau de relação com os conteúdos de ciências que são abordados em sala de aula. Então são projetos interdisciplinares que trazem um pouco desse conteúdo. Eu vou passar as lâminas, porque elas são meramente ilustrativas, mas os laboratórios em si são pensados na perspectiva de um design aí que leva em consideração alguns elementos. Aqui é só uma imagem ilustrativa, né, do dia da inauguração dos auditórios, e ali do lado esquerdo é uma imagem bastante simbólica, que a gente sabe que no Brasil a gente tem um grande desafio de conectividade, especialmente no contexto do setor público, né? O Ceará tem uma experiência muito exitosa, inovadora em relação aos estados da federação, que foi a implantação de um grande cinturão de fibra ótica para conectar o setor público, as instituições de pesquisa, de ensino superior e etc. E em Sobral, em particular, nós ainda tínhamos um desafio importante no campo da conectividade com relação às escolas públicas. Também graças à Fundação Lema, e aqui eu quero, como prefeito Ivo, fazer um registro de agradecimento, nós conseguimos conectar com fibra ótica todas as escolas públicas municipais de Sobral que estão na área urbana do município, com internet de alta velocidade, permitindo fazer o que vocês estão vendo ali na imagem, que é no dia da inauguração, o prefeito Ivo estava em uma escola, se conectando e interagindo com uma sala de alunos que estavam em um bairro distante aqui na zona urbana. Então, certamente isso é um ganho que vai permitir gerenciamento melhor de informações, a garantia e a credibilidade dessa informação em inúmeros sistemas que nós temos hoje, para além do uso pedagógico, né, onde é possível, por exemplo, estabelecer o intercâmbio e o compartilhamento de experiências, que os gestores fazem isso muito bem, de maneira periódica, nas reuniões que nós temos todas as quintas-feiras no período da tarde, mas é possível também se estabelecer agora esse tipo de troca de experiência por meio desses recursos. Bom, o próximo desafio é esse que está aí nas lâminas, é a implementação de uma formação transversal, humana e integral, para além dos avanços cognitivos. Esses avanços eles são importantes sim, né? Precisam ser preservados. Teve uma frase para mim muito importante que a professora Isolda colocou aqui na fala dela, é uma batalha meio que diária, né? Não tem nada pronto mesmo não, para se manter ou para se conseguir avançar. A luta tem que ser maior ainda do que foi anteriormente, mas Sobral passa também a compreender, né, a dinâmica de muitos eventos complexos, principalmente da vulnerabilidade social, da violência urbana e outros fenômenos, que a escola tem papel e pode contribuir muito. E não é só o aprimoramento e o desenvolvimento cognitivo, né, que estão postos aí como desafios que foram conquistados e que estão em constante avanço, mas sim uma formação humana que traga outros conceitos que estão no campo da formação integral, e não de tempo integral necessariamente, mas a formação humana e integral, que aí é outro conceito, e que traga para os estudantes reflexões no campo do respeito, da amabilidade, da tolerância ao estresse, da convivência e do bom relacionamento com o outro, porque existe uma literatura científica ampla que mostra que, além disso, contribuir de maneira significativa, né, para que ele possa, obviamente, ser um bom cidadão, ser um bom agente da comunidade, porque ele vai prezar por esses princípios que são muito importantes, mas isso também reflete de maneira cognitiva. Então, é uma coisa meio que contribuindo e complementando a outra. E o desafio é trazer para esse currículo a implementação das competências socioemocionais, né? Nós temos exatamente um ano uma parceria, e o prefeito Ivo citou muito bem, esses parceiros que são históricos, marcantes no município de Sobral, nesse caso das competências socioemocionais. O Instituto Ayrton Senna, nós temos um ano de implementação. Essa implementação, resumidamente, passou por essas etapas que vocês estão vendo aí: formação continuada, ou seja, preparação dos professores desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, nesse momento com um ano. Nós já formamos o fundamental 1 e 2, para que eles possam trabalhar dentro do próprio currículo com competências socioemocionais. Então, um exemplo bem didático, bem simples, não é trabalhar simplesmente o texto pelo texto, a leitura pela leitura,
mas é trazer, por exemplo, uma leitura que faça uma reflexão sobre convivência, sobre tolerância, sobre preconceito, sobre o combate ao preconceito. Então, trazer sempre um elemento reflexivo por trás que explore o campo das competências socioemocionais, né? Além da formação continuada de professores, estão sendo aplicados diversos instrumentos diagnósticos para traçar o perfil socioemocional do aluno, desde o seu nascimento, a convivência com os pais, como ele está inserido nos bairros, como é que ele interage com as questões sociais, né? Como é que ele é um sujeito que está vulnerável a essas questões dentro do bairro. E para isso, Sobral, de maneira inédita, pelo menos até esse momento não nos consta, vai ser a primeira rede pública de educação municipal do Brasil que está fazendo um concurso público efetivo para implantar um psicólogo em cada unidade escolar, que é a figura do orientador educacional. Esses são os alunos que já foram diagnosticados inicialmente por meio desses instrumentos e que já depois desse 1 ano de trabalho, exatamente há pouco mais de 60 dias atrás, nós estivemos aqui com a equipe do Instituto Ayrton Senna e depois de mais de 1 ano, 13 meses de trabalho, a gente já começou a coletar no Ensino Fundamental 2, que é o ponto focal nesse momento, os maiores avanços e contribuições que as competências socioemocionais podem trazer. E o último desafio é o PISA, né, como vocês podem ver aí, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, está entre os 7 exames internacionais mais importantes que são implementados no mundo, avaliações de larga escala internacional. O Brasil participa somente desse, né, é o mais conhecido entre nós, brasileiros, professores, educadores. Infelizmente, no ranking da OCDE, com 70 países, o Brasil se configura sempre entre as últimas colocações, né? É um indicador importante porque, especialmente para Sobral, nos alerta ao fato de que, apesar do indicador nacional de larga escala, Sobral tem um expressivo resultado, especialmente em relação aos mais de 5.500 municípios brasileiros, mas em relação a um nível de indicador de avaliação educacional, tomando como referência o Brasil, a gente teria naturalmente muito que avançar. Então, no último dia 17 e 18 de outubro, exatamente há 1 ano atrás, foi implementado, por meio de uma amostra aleatória, dos 3.600 estudantes de Sobral, 1.256 estudantes participaram da implementação do PISA. Foi mais um investimento que a Fundação Lema fez, por meio da intermediação junto ao CDE e também junto ao INEP. Nós tivemos que cumprir todos os protocolos formais de implementação de um exame, nesse caso inédito, né, internacional. As avaliações vieram de fora do Brasil, a Fundação Lema junto à CES Gran Rio implementou a tradução da prova, os avaliadores estiveram em Sobral, escolheram 16 escolas públicas estaduais, cujos alunos eram como os 5 que saíram daqui, egressos da rede pública municipal, e fizeram a aplicação dos 141 itens nas 2 horas e 45 minutos que o PISA foi aplicado em Sobral em 2017. É uma versão do PISA específica para uma rede de escolas, já existe isso, que é o chamado PISA for Schools, o PISA para escolas. Os documentos oficiais da OCDE apontam para isso que eu estou exibindo aqui, ou seja, o PISA em escala internacional e mundial é equivalente ao PISA for Schools, então naturalmente nos credencia a fazer comparações no nível da proficiência e também da eventual posição e condições de proficiência que Sobral vai ter em relação aos outros países. Nós recebemos o resultado da Fundação Lema no final do ano passado, infelizmente para cumprir os protocolos de respeito ao período eleitoral e para que os resultados não fossem interpretados o seu uso com outras finalidades. A gente recebeu os resultados, fez uma análise interna e agora, desde o início do ano, janeiro e fevereiro, tem se dedicado a fazer um aprofundamento com relação à compreensão do que é que significa esses resultados para Sobral, e agora também em parceria com a Fundação Lema e cumprindo a última etapa do protocolo junto ao CDE, a gente vai organizar um seminário de apresentação dos resultados com diretores e coordenadores tanto das escolas estaduais como das escolas municipais. Então, é a primeira vez também que a gente tem a experiência de uma avaliação que não vai só demandar um aprimoramento do trabalho do município ou do estado, né, como é a Prova Brasil, como é o SPAES, que é o Sistema Estadual de Avaliação,
ou a própria avaliação interna do município. A gente tem um parâmetro agora muito mais complexo, com descritores e com um currículo diferente do currículo nacional, quer dizer, nós vamos avaliar os estudantes com conteúdo que eles não estudam ainda no ensino fundamental. É por isso que essa mudança do currículo de matemática, língua portuguesa e ciências são tão fundamentais também, para que a gente tenha como referência um cenário real e não simplesmente uma comparação que não leva em consideração o que de fato os estudantes estão estudando na escola do ponto de vista do currículo. Aqui é um pouco sobre a avaliação e as comparações que podem ser feitas. Levantou uma placa aqui que o tempo acabou, então eu vou acelerar. Aqui é um pouco do cenário mundial hoje. Esses dados foram tirados direto do portal da OCDE. Então, assim como são feitas comparações a nível de SAEB e SPAES, situações mais críticas em relação a ciências, leitura e matemáticas estão em vermelho, situações intermediárias em laranja e situações verdes são aquelas situações consideradas adequadas ou de boa qualidade. Então, a gente percebe naturalmente, né, que acima do Equador a gente tem cenários aí de referência educacional em relação ao desempenho do PISA, e abaixo a gente tem muito, e o Brasil, infelizmente, ainda numa condição muito crítica. A gente espera que com a mudança do currículo, com toda essa reestruturação e com os avanços de Sobral, quem sabe a gente pode pintar ali aquele mapa vermelho com outra cor. Bom, eu vou avançar aqui também porque o tempo não me permite. Aqui foi tudo que aconteceu nesses 2 anos e 30 dias, desde a implementação do PISA. Então, primeiro uma sensibilização com diretores do município e do estado para a aplicação da prova. Agora vai ser para apresentação de resultados, para que medidas importantes sejam tomadas e outras políticas educacionais também sejam tomadas em Sobral, tomando como referência os resultados obtidos por meio do PISA, e a própria aplicação sistemática, da mesma forma como houve em 2017, uma chegada dos laboratórios digitais, com a implementação das competências socioemocionais e com os novos currículos, que a gente possa se ressubmeter a outra avaliação internacional do PISA, até para comparar esse parâmetro de avanço que Sobral vem buscando nesses últimos anos e vai buscar daqui para frente. Esse aqui foi um momento de preparação, de acolhimento, de orientação também para os alunos. Então nós reunimos de maneira aleatória também, porque a gente não sabia quem eram os alunos que iam participar da prova, mas minimamente eles precisavam saber que iam se submeter a uma avaliação internacional. Então esse foi o momento que a gente reuniu alguns alunos, grupos de alunos de escolas estaduais, para compreender que momento é esse. E essa é a única foto que nós temos da aplicação do PISA. Infelizmente os protocolos da OCDE e da CESGRAN não permitiam nenhum tipo de equipamento eletrônico da prova. Então essa é uma foto de minutos antes da aplicação do PISA em Sobral, que ocorreu em outubro de 2017. Bom, e por último, o prefeito, como disse muito bem, quebrou o protocolo, mas o Sobral no Enem é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, nesses últimos 2 anos, que tem contribuído para o papel que o governo do Estado do Ceará faz muito bem, que é preparar os estudantes das escolas públicas para se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. Isso aqui é uma imagem ilustrativa das aulas, né? Essa daqui é a Micaele, dentre os 10 primeiros lugares do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. 7 em Sobral são estudantes de escola pública, e o primeiro lugar não é escola pública estadual não, fez o Fundamental 1, 2 e o Ensino Médio na rede estadual. E aí eu trago um dado interessante para vocês. Há 2 anos atrás o Ministério... Exatamente, Fundamental 1 e 2 na rede municipal foram ingressaram no ensino médio na rede estadual e foram aprovados em medicina, né? Só os de medicina, além dos 358 alunos que ingressaram por meio do Enem em instituições de ensino superior. Mas eu tenho um dado bem interessante, que não é muito explorado. Os estudantes de medicina fizeram uma experiência há 2 anos atrás de um exame nacional sobre a qualidade, como esses estudantes estão desde a entrada até próximo da conclusão do curso. Uma espécie de um exame da OAB que o Ministério da Educação, através do INEP, pretende implementar para garantir que, da mesma forma, os advogados cumpram o protocolo de uma avaliação no final do curso de graduação, os médicos também no Brasil façam isso. De todos os estados da federação, das instituições públicas, federais e estaduais participantes do exame, é um indicador
semelhante ao IDEB, o estado do Ceará foi classificado pelo INEP como o melhor curso de medicina do Brasil. E aí, quando esses resultados foram divulgados, nós separamos só os resultados por campus, porque nós temos medicina em Fortaleza, em Barbalha, que é a região sul do estado do Ceará, e aqui na região norte, em Sobral. Campus esse de Sobral que acumula o maior número de alunos egressos da rede pública. E esse foi o gráfico que foi divulgado pelo INEP na ocasião, né? O melhor curso de medicina do Brasil, com a maior quantidade de alunos oriundos de escolas públicas, de acordo com esse indicador de estudantes de medicina, também acontece no município de Sobral. Mais uma indicação importante de que isso fortalece aí essa trajetória que Sobral tem percorrido. Muito obrigado. Vocês sabem que aqui foi comprovada a teoria da relatividade do Einstein. Então a gente dá um jeitinho no tempo. Então assim, a gente vai reservar aqui uns 10 minutinhos para pergunta, 10, 15 no máximo. Nós já estamos atrasados para o almoço. Então, infelizmente, mesmo que tão instigante, tanto a fala do Ivo quanto a fala do Herbert, né, a gente precisa, em razão do tempo, reservar ali só uns 10, 15 minutos para pergunta, para 1h30 a gente começar a almoçar e em meia hora a gente almoça e volta. Então, tempinho aí para pergunta. Oi, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Lorena, eu estou como prefeita da cidade de Monteiro, no estado da Paraíba. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma palavra aqui fundamental, que eu acho que é gratidão. Gratidão a Bebeu, ao presidente da Fundação Lemo, que sem dúvida tem uma participação nisso tudo, ao prefeito e a todos os colaboradores de uma magnífica um aprendizado que vocês vêm aí durante 20 anos e se despidam de qualquer vaidade, estão aqui dividindo com a gente. Isso é muito importante. E para mim, me deixa mais tranquila ainda pelo fato de achar que isso não existiria no Brasil. Eu estive na Alemanha no mês de novembro, visitando diversas cidades pequenas, com o intuito de conhecer cidades que elas produzem energia limpa. E o que eu percebi lá e que ficava agraciada, mas por um lado triste, é que esses programas, eles eram em média de 20 anos, e um prefeito vinha substituindo o outro e dando continuidade. E o que a gente vê nas políticas hoje aqui do nosso país não é essa a regra, né? É sempre um querendo destruir ser o pai de uma nova criança. E aqui a gente está tendo um exemplo, e eu volto com o coração ainda mais tranquilo, de que não é só fora, muitas vezes, que a gente dá valor a esse tipo de coisa. Então eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês e ter duas perguntinhas aqui. A gente já está agraciado pelo ensino fundamental na questão do acompanhamento, né, da rede de Educar para Valer, mas perguntar a Bebeu e a todos que fazem esse projeto, se tem também um pensamento para fazer a avaliação do Fundamental 2, tendo em vista que a gente também vai estar aí tendo uma avaliação do 9º ano, também dos nossos municípios. Estou apressada, né? E a outra questão também é só pelo grande marco, e aí eu mais uma vez fico feliz, porque sempre li os livros que falavam do nosso querido Jorge Paulo Lema e de seus outros colaboradores, a questão da meritocracia, que é de fundamental importância também no incentivo ao corpo docente e todos os colaboradores da rede municipal de ensino de qualquer cidade. Quais legislações específicas vocês têm para poder a gente confirmar e ficar respaldado nesses incentivos? A exemplo, por exemplo, do 14º, que do ano passado nós conseguimos pagar lá na nossa cidade, onde atingimos o melhor IDEB dos últimos anos, ficamos entre as únicas 5 cidades do estado da Paraíba com eficiência em educação, e hoje a gente está aqui. Então, muito obrigada a todos.
pode ficar com a segunda com relação ao rateio, nós também pagamos. Sobre a avaliação, na verdade já acontece, além das avaliações que são feitas no segundo ano do ensino fundamental 1 e no quinto ano do ensino fundamental 1, Sobral, tanto no meio do ano como no final do ano, também faz avaliação externa do nono ano em língua portuguesa, matemática e em produção escrita, né, que seria, para além do caderno de múltipla escolha, a produção textual, né? Agora nós já iniciamos a experiência de incluir na avaliação externa ciências. No caso do Ceará, o segundo, o quinto e o nono ano também, o município já se submete por meio do sistema estadual de avaliação, né? Assim como os outros municípios cearenses. E o que difere do sistema nacional é que antes o Exame Nacional de Alfabetização era no terceiro e a Prova Brasil quinto e nono, né? Agora, depois de 16 anos que Sobral faz isso, as avaliações também passaram a ser no segundo, no quinto e no nono. Então, a avaliação do ensino fundamental 2 ocorre da mesma forma que no fundamental 1, né? Estratégias de acompanhamento e desenvolvimento cognitivo são inúmeras, né? Desde o tempo integral, que é uma modalidade que promove não só a inclusão social, do ponto de vista de incluir a criança, ela está presente na escola o dia inteiro e eventualmente está distante de algumas vulnerabilidades, mas também um maior tempo em sala de aula, currículo diversificado, uma formação no campo do protagonismo científico, isso tudo contribui de maneira significativa também para uma aprendizagem, no caso do ensino fundamental 2. Claro que o desafio é muito maior, né? Assim, historicamente, se a gente olhar em relação a desempenho de aprendizagem, o Brasil, à medida em que avança para as séries finais, torna o seu cenário muito mais desafiador do ponto de vista da qualidade das políticas públicas educacionais. Então, o ensino médio, o desafio é mais complexo, o ingresso e a própria manutenção do ensino superior, especialmente quando a criança ou jovem é remanescente de camadas sociais com mais dificuldade econômica, e se torna ainda mais difícil, né? Mas, no caso das avaliações do ensino fundamental 2, em Sobral, elas seguem esse rito da mesma forma que o 1 e o 2. Eu espero, da mesma forma que vocês estão fazendo no Fundamental 1, façam naturalmente no Fundamental 2. Parte do dinheiro eu vou deixar com o prefeito. Bom, com relação à utilização dos recursos financeiros, na verdade nós vamos ter uma mesa especificamente amanhã para tratar sobre isso, né? Mas Sobral essencialmente obedece o que está nas matrizes constitucionais, né? Aplica os 60% dos recursos no magistério, os 40% para manutenção. Nesse escopo, amanhã vocês vão conhecer como é que é essa reorganização financeira, como é que ela segue os rituais, inclusive jurídicos, que o prefeito já citou aqui com relação ao Fundai, e como é que, da mesma forma também, quando você fala em 14º, né, imagino que seja o rateio dos percentuais para alcançar a meta constitucional obrigatória dos 60%, Sobral também fez. No ano passado a gente pagou, no nosso caso está dentro, então no caso de vocês é fora. E aí, sobre o princípio da meritocracia, isso é uma coisa muito curiosa. Eu vou dar só um exemplo, né? O ano passado, acho que até conversei sobre isso com o professor Isolda, a gente foi notificado pelo Ministério Público, já que o Ministério Público foi tão citado na manhã de hoje, questionando por que haviam candidatos aprovados na seleção de diretores e coordenadores que ainda não tinham sido chamados, né? Inclusive eu fui convidado a ser conduzido coercitivamente, né? Um ofício para prestar esclarecimentos ao promotor. Bom, e aí eu estive lá, eu vou já dizer. Então eu estive lá e o promotor, o promotor, ele alegava, a partir do acionamento de um dos candidatos, que o candidato tinha sido aprovado e não tinha sido chamado ainda. Só que o Ministério Público deixou de chegar que é premissa e é legítimo da administração pública para os cargos em comissão, que é o caso do diretor e coordenador, eventualmente a própria administração superior nomear ou indicar esses cargos. Sobral fazia para além disso, criou um processo meritocrático para, mesmo tendo a legitimidade de poder indicá-los, mas garantir transparência e, acima de tudo, a meritocracia como princípio maior. Ou seja, o diretor
está lá, mas ele tem a credibilidade. Credibilidade essa reconhecida pelos professores, pela comunidade, que ele não é simplesmente uma indicação política. Ele fez o processo seletivo, mas esse processo seletivo não gera nenhuma obrigatoriedade da mesma forma para com a administração pública. Então, depois que o promotor entendeu isso, quer dizer então que vocês fazem uma seleção para cargos em comissão, parecer que ele arquivou, né, dizia que Sobral, nesse caso, se tornava um exemplo e uma referência. Então, nesse caso da meritocracia, que foi a pergunta, não existe, assim, do ponto de vista nem legal, a necessidade, porque o cargo em comissão, especialmente o diretor e o coordenador, ele poderia ser, isso seria legítimo, uma indicação, mas não é. Então, só depois que, e aí, reforçando a fala da professora Isolda, né, talvez o Ministério Público se debruce e compreenda a dinâmica, nesse caso do diretor e do coordenador, mas de outras dinâmicas que envolvem a educação, é que vai ser possível, né, compreender melhor os processos. Então, o parecer de arquivamento colocava, na verdade, assim, o texto trazia que, na verdade, havia uma compreensão sobre o que se tratava, o aprovado nessa seleção pode ou não ser chamado, depende da inauguração de um novo equipamento, depende da mudança de gestão de uma escola, e a administração pública teria a prerrogativa de nem ter o processo seletivo, né? Mas tem, no caso de Sobral. Boa tarde, Rogério, diretor de ensino, Recife. Minha pergunta para o prefeito e também o secretário. Como é que está o outro lado do processo, a cobertura de creches na educação infantil, e quais são os planos nesse sentido? A nossa cobertura de pré-escola é 100%. 100% dos alunos em idade pré-escola estão na pré-escola em Sobral. Já o número de atendimento em creche, embora a média brasileira seja gira em torno de 25%, o nosso atendimento em Sobral é 50%. A gente estamos agora retomando obras de centro de educação infantil. A nossa meta, nós nunca chegaremos, nenhum lugar vai chegar nunca a 100% em creche, né? Porque às vezes uma opção dos pais não, uma criança com 0 ano, em berçário ainda, não colocar na creche. Mas a nossa meta é oferecer tantas quantas vagas forem necessárias para a demanda. Então estamos construindo construindo mais 4 centros de educação infantil na cidade. Estamos procurando também lugares em distritos que a gente possa, são 13 distritos em Sobral, para também acomodar ao máximo, porque nós estamos já com políticas isoladas, mas estamos querendo dar um eixo comum ao atendimento de primeira infância. No caso, a gente quer a primeiríssima infância, que é de 0 a 2, né? Porque de 3 anos já está universalizado também. 3 anos, 3, 4 e 5 já está universalizado. Agora 0 a 2, ainda nós estamos ainda com mais ou menos 50%, menos um pouquinho de 50%. Então nós estamos já desde o ano passado conversando, tem muitas ações na saúde, na assistência social, na educação, e a gente está tentando fazer com que isso vire um programa unificado, né, do município de Sobral de atendimento a crianças desde a gestação até 2 anos de idade, inclusive com as mães, né, porque, não sei se todo mundo sabe, mas as ligações neurocognitivas, enfim, as ligações das sinapses cerebrais, dos neurônios, 80% delas acontecem até 2 anos de idade, né? Então, e essas ligações, essas sinapses, elas são diretamente vinculadas ao nível de estresse que a criança, que o bebê é exposto nesse período, né? Então, um bebê que não recebe os incentivos, os estímulos, amor, afeto, recebe só
né, a coisa ruim, né, acaba isso comprometendo o resto da vida dele. Isso já é comprovado cientificamente, né, e a gente está agora nessa luta para fechar as iniciativas e transformar num programa só. Colega prefeito, eu estava observando os dados macroeconômicos de Sobral e o nível de arrecadação de Sobral é muito grande, né? Quando se fala de ICMS a nível do Brasil. Algum exemplo que a Fundação esteja em algum município que tem essa deficiência de arrecadação e qual o seu índice de aplicação em 2018 ou 2017, quando se trata dos índices tanto de LRF, MDE e Fundef, e saúde também, que eu tenho algumas invejas de Sobral por ter a primeira escola pública do Brasil. E queria registrar um dado interessante nesse gráfico, parabenizar o secretário, porque a média de proeficiência apresentada por nós é importante a gente ressaltar e sair daqui orgulhoso, porque o Nordeste figura ali com os 3 estados em primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu observando lá no final da reta, lá, com exceção do Maranhão, que está em uma posição não menos privilegiada. Então isso significa que o Nordeste, com todo o preconceito, com toda a sua deficiência, inclusive de financiamentos de políticas públicas, a gente ocupa um lugar extremamente positivo. Obrigado. Bom, prefeito, nós estamos no Ceará. O Ceará, junto com 8 ou 9 mais estados da União, recebe o valor, assim, gasta o valor por aluno o mínimo do Brasil, porque nós recebemos complementação da União. O senhor é prefeito de onde? De qual estado? Paraíba. Então nós estamos no mesmo barco. O nosso dinheiro é igualzinho. O dinheiro de Sobral é igual ao seu dinheiro. A gente gasta o mínimo, o valor mínimo, inclusive tendo que receber a complementação da União. O ano passado, a Fundeb de Sobral, para 35 mil alunos, foi 117 milhões de reais. E está projetado para este ano de 2019 120 milhões. Mas é o valor, assim, Paraná, São Paulo, enfim, os estados do Sul e Sudeste, nem complementação da União eles recebem, porque a arrecadação deles é muito mais alta do que a nossa, e eles têm condição o valor por aluno deles lá é muito maior, chega a ser 50% maior. Você achando quanto era o valor aluno? 50% maior do que o nosso. Os estados do Sul e do Sudeste, apesar de pagarem os mesmos salários, ou até pior às vezes do que nós aqui, recebem mais de 50% a mais de dinheiro no Fundeb do que nós nordestinos, e acho que um outro estado da região norte. Todos os estados do Nordeste. Pará, né? Então são 10 estados. Nós gastamos no percentual constitucional 26,7% o ano passado, e a saúde, meu amigo, saúde é pesada, levou mais de 22% da arrecadação. Quase, a obrigação é 15%, né? Nós gastamos em Sobral 22,5%, já pelo segundo ano consecutivo. E a percentual do magistério foi 60,5% do Fundeb para o magistério. Foi assim, não sei se na gestão do VV que aconteceu isso, mas nós fomos pegos de surpresa, porque a gente paga o piso, aliás, nenhum professor de Sobral recebe o piso nacional do salário do professor. Todo mundo ganha bem acima disso, né? Então, assim, o piso para a gente aqui é só uma forma de reajustar o salário dos professores. E não tinha acontecido, pelo menos que eu tinha notícia, não tinha acontecido recente, mas o ano passado a gente foi avançando o ano, e chegou setembro, outubro, começou a bater o desespero, porque a gente achava, mesmo tendo tido reajuste, já em janeiro, já foi dado agora também,
Só que esse ano, por conta da experiência do ano passado, em vez dos 3,14, a gente já deu um aumento de 6% para o magistério em Sobral. Porque chegou setembro e começaram as contas a preocupar a gente, porque a gente não estava gastando nem os 60% do professor. É um luxo. Fortaleza, por exemplo, o Fundeb não é suficiente nem para o magistério. O que é 60% aqui em Fortaleza é 110%. Né? Então, assim, foi chegando, começou a bater o desespero: como é que a gente vai fazer? Aprovamos uma lei na Câmara e no final do ano, né, a gente acabou tendo que fazer um rateio, né, dos professores. Deu quanto para cá? Um salário de 20 horas a mais, R$ 1.700 para os professores. Mas foi uma coisa atípica, nunca tinha acontecido. Acho que a contenção de despesa, né, a seleção, enfim, tudo isso acabou tendo repercussão. E a gente, aí esse ano, não sei se vai acontecer, a gente acompanha mensalmente esse gasto, né, mas já com aumento de 6%. Esse ano já tem 2 novas escolas em tempo integral, que já vão começar o ano, 3 novas, né? Inclusive lá do Batalhão, 4 escolas em tempo integral começam esse ano. E isso faz com que o gasto com o magistério também aumente, né? Então a gente os psicólogos que vão ser contratados também, o concurso está terminando. Então eu acho que esse ano, se tiver excesso de novo, nós vamos, né? Não é favor nenhum que a gente faz com os professores, é obrigação nossa fazer, diferente da prefeita que pagou dos 40%, né? Nós pagamos dos 60%, porque a gente não estava conseguindo chegar. Sim, claro, lógico. Não, eu digo assim, você fez mais do que nós, porque você fez a obrigação e ainda deu a mais. A gente pagou a mais porque eles são premiados, recebem prêmios, os professores, etc. Outros prêmios, mas esse foi uma coisa de obrigação legal mesmo que a gente fez. Porque não podia ficar essa lei sem preço. Não ser preço, que eu não tenho dinheiro para pagar o pago. Respondi, prefeito? Beleza? A saúde, e saúde se gasta e nada presta. Na visão dos críticos, né? Nós gastamos aqui em Sobral, o ano passado, 238 milhões de reais com saúde. Metade do orçamento, praticamente. Pouco menos da metade. Dinheiro demais. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Eu sou Jorge Gomes. Eu atuo na Secretaria, atualmente eu sou professor da rede estadual, Secretaria da Educação do Estado. Atuo na Secretaria da Educação principalmente com análise de dados e indicadores. E tem, né, no Ceará, na Secretaria, na SEDUC. E com certeza tenho vivenciado vários momentos em que o debate sobre os indicadores de Sobral estavam presentes, sempre enaltecidos, e tentando fazer algumas interpretações sobre o que aconteceu e o que nós temos pela frente, porque eu imagino que nessa pauta é muito oportuno estarmos aqui diante de novos desafios, construindo uma educação para um novo cenário. E parabenizar o professor Herbert, na verdade parabenizar o Ivo por ter convidado e por estar apostando numa pessoa que eu conheço há muito tempo, que sempre tentou buscar unir o trabalho acadêmico à gestão educacional e enfrentou também os seus próprios desafios nessa área. Mas a pergunta é basicamente ligada ao modo como vem sendo desenvolvida essa perspectiva do desenvolvimento das competências socioemocionais na educação sobralense, considerando que Sobral já tem indicadores, já tem demonstrado que, a partir principalmente dos seus indicadores publicizados nacionalmente, um avanço significativo nas competências básicas
fundamentais para a aprendizagem, que é a leitura, né, a matemática, eu pergunto assim, o cenário de implementação do desenvolvimento dessas competências, e como é que ele está sendo trabalhado no diálogo com os educadores, principalmente? E se não é sedutor demais pensar que, por ter alcançado níveis bem elevados ao patamar médio do Brasil, as competências socioemocionais são, na verdade, uma consequência, ou se é possível pensar em competências emocionais como a base também de uma transformação, de uma educação que ainda não atingiu, né, de uma escola pública que ainda não atingiu as competências básicas e precisa também dessas competências socioemocionais para desenvolver o aprendizado, como nós chamamos de cognitivo. Né? Bom, eu vou tentar contemplar, mas acho que o prefeito também tem uma fala muito interessante que eu acho que responde bem o questionamento. Assim. De maneira resumida, havia-se a expectativa ou imagina-se que o desenvolvimento cognitivo expressado em qualidade educacional, que pode ser mensurado por meio de indicadores, né, tomando como exemplo os indicadores, seria um avanço ou uma qualidade educacional que também permitiria isso que você colocou muito bem, assim, um desenvolvimento no campo emocional, um desenvolvimento no campo afetivo, quer dizer, estudantes mais bem qualificados cognitivamente vão compor ou vão formar um grupo de cidadãos que vão trazer um conjunto de diretrizes que naturalmente vão impactar no social. E aí eu vou parafrasear aqui uma das frases do prefeito. Depois de 20 anos, se a gente se debruçar e olhar para os indicadores sociais, especialmente esses que envolvem violência, vulnerabilidade, etc., percebe-se que o problema é muito mais complexo, né? E que a educação tem um papel importante, e no caso de Sobral, está em constante aprimoramento do ponto de vista cognitivo, mas ela pode também suprir uma outra formação, que talvez esse tipo de excelência no campo educacional que você citou não seja o suficiente, que é preciso também esse outro lado de reflexão, de pensamento crítico, de múltiplas ou de novas aprendizagens em convivência, em tolerância, em promover a amabilidade, em se colocar na condição do outro, e é isso que o campo das competências socioemocionais vem suprir. Mas é uma situação tão complexa que não pode ser só um esforço da educação, nem no campo cognitivo, que já se tem, né, já se é reconhecido, nem no campo socioemocional, que é esse novo desafio, né? E aí outras áreas, e para isso Sobral tem uma política pública recente, voltada para isso, precisa se mobilizar, quer dizer, precisam se mobilizar também em torno de um esforço que, como na educação, é hercúleo, é permanente, tem que ser constante, a liderança tem que ser do prefeito, quer dizer, ele tem que ter uma retaguarda muito forte, da mesma forma que tem na educação, para não submeter a educação aos intempéries políticos, né? Nesse campo também de mudança de perspectiva de qualidade de vida social. E aí eu tomando como exemplo a violência urbana, ou enfim, a violência como um todo. Então, eu acho que a educação, no caso de Sobral, tem sido um modelo de referência, mas por si só não é suficiente, né? O socioemocional vem contribuir, vem preencher uma formação que complementa na nossa compreensão e até fortalece o cognitivo, mas os outros campos, as outras políticas públicas do município também estão um pouco direcionadas para isso. E tem uma outra coisa, só para encerrar, que para nós hoje é um mito no campo das competências socioemocionais, trazer a discussão socioemocional para a escola, da mesma forma que trazer um novo currículo, que é o seguinte: isso gera um risco de que eventualmente os alunos não estariam mais tão atentos com relação ao campo cognitivo, e o socioemocional ou esse novo currículo poderia eventualmente alterar esses indicadores que já são postos, né? A gente sabe que isso é um mito porque o currículo
é muito mais robusto, então certamente ele contempla, para além dos descritores e da exigência cognitiva desse currículo anterior, que já está posto, e o cognitivo, do ponto de vista inclusive científico, contribui sim, fortalece sim, aprimora sim o cognitivo, o socioemocional no campo do cognitivo. Então, acho que essas coisas se complementam muito bem e eu penso que Sobral vai buscar aprimorar, conciliar esses novos desafios. Agradecemos aos palestrantes pela brilhante apresentação e informamos que neste momento o almoço será servido